Olá, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham no nosso grupo de estudos da fé católica. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria esteja com cada um de vocês. E hoje nós vamos partilhar um pouco sobre afetividade e sexualidade segundo a vontade de Deus. E nós vamos começar pela leitura bíblica, lá do livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 26. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei. Então, para que nós possamos entender melhor sobre afetividade e sexualidade, nós retornamos na criação do homem. Então, Deus, depois de criar todo mundo, todas as coisas, os animais, as plantas, o oceano, a lua e o sol, todo aquele ambiente favorável à vida humana, Deus então cria o ser humano, obra-prima da sua criação. E não cria o homem e a mulher de qualquer jeito. Ele os dá a dignidade de serem criados à imagem e semelhança de Deus. Então, homem e mulher são criados em estado original de graça, ou seja, perfeição. Eles não tinham pecado. Por isso que mais à frente relata que eles caminhavam no jardim do Éden com Deus, viam face a face, por esse estado de graça. E toda essa dignidade do homem de ser semelhante, né, a imagem e semelhança de Deus, Deus então lhe presenteia, né, com alguns presentes. Entre eles estão o livre-arbítrio, né, a liberdade de escolha. Mesmo sendo criatura de Deus, Deus tendo a possibilidade de criar o homem para amá-lo acima de todas as coisas, né, por vontade de Deus, ele não nos deixa assim. Ele prefere nos dar a liberdade para amá-lo conforme a nossa vontade. Então, nós somos livres para amar ou não a Deus. E junto também com esse livre-arbítrio, essa capacidade de escolha, Deus então nos presenteia com a afetividade e a sexualidade. O que é a afetividade? A afetividade é o conjunto de todos os nossos sentimentos, dos nossos afetos, de tudo aquilo que a gente sente, a nossa capacidade de amar, que segundo Deus, né, segundo o coração de Deus, foi criada para ser guiada pelo amor. O amor ágape, né, o amor que tudo crê, que tudo supera, que tudo perdoa. Esse amor pleno que não espera nada em troca. E a sexualidade? A sexualidade muitas vezes é mal compreendida, né, reduzida somente ao ato sexual, e não é assim. A sexualidade, ela compreende um conjunto de características especiais, tanto internas quanto externas, compostas pelas características corporais, psicológicas e espirituais do ser humano, que nos tornam homem e mulheres, né? Marcado, então, pela masculinidade e pela feminilidade. Então, abrange todo o ser humano a sexualidade. Então, a gente vai observar as características da sexualidade feminina são diferentes da masculina, por quê? Porque Deus queria a complementariedade, que um complementasse o outro nas suas diferenças. Era necessário ter o homem e a mulher, né? E entre esse homem e essa mulher tivesse essa atração natural, que não é algo pecaminoso, muito pelo contrário, Deus quis que fosse assim, para que eles pudessem juntos formar uma família, caminhar juntos e ser um para o outro a ajuda necessária. Então, são presentes de Deus na nossa vida, tanto a afetividade quanto a sexualidade. Se a gente observar o homem, né, quantas diferenças. O homem, geralmente, ele tem mais massa muscular, é mais forte que a mulher. Nós, mulheres, às vezes, somos tão preocupadas, os homens são mais despreocupados. O homem, geralmente, é mais racional, a mulher age mais pelo coração.
O formato do corpo humano é diferente, o tom de voz, né? A quantidade de hormônios e o tipo de hormônios também faz parte dessa fisiologia do corpo humano agir de forma diferente. Então, tudo isso foi criado e nos presenteados por Deus, mas de uma forma muito diferente daquilo que a gente tem visto, né? Muitas vezes até pessoas cristãs mesmo, de dentro da igreja, da humanidade, como tem feito mau uso tanto da afetividade quanto da sexualidade. Né? O que é a sexualidade segundo o coração de Deus? A sexualidade é esse conjunto de características, né, que precisam ser femininas e masculinas. Cada um precisa entender o seu papel, compreender quais são as características que são esperadas, né, dessa ternura, esse colo acolhedor, por exemplo, das mães, o pai, ser esse homem presente, forte, que está em casa, que é preocupado ali com o bem-estar geral da família, e que isso também leve para essa união que homem e mulher vão ter depois no sacramento do matrimônio e vão seguir aquela ordem que foi dada pelo próprio Deus, na passagem bíblica que a gente viu, ide multiplicai-vos, ou seja, através então do sacramento do matrimônio, né, existe ali então o ato sexual, que é uma das partes da sexualidade, e aí então, a partir disso, o ato sexual sendo algo que é unitivo e também tem a fundamentação procriativa, ou seja, serve para unir o casal e também produzir, né, os filhos, que são frutos bênçãos de Deus, a então acontecer dessa forma. E a gente vê o contrário. E por que ao longo do tempo a afetividade e a sexualidade enquanto presentes de Deus, enquanto bênçãos, né, para a nossa santificação, começou então a se tornar perdição na nossa vida? Através da entrada do pecado. A partir do momento que entra o pecado nas nossas vidas, que entra a maldade, então esse relacionamento, né, esse cuidado de nós mesmos, com as nossas características que nos tornam homens e mulheres, e o nosso relacionamento com o outro, a afetividade também, torna-se então algo deturpado, diferente daquilo que Deus quer. Nós vamos dar uma lida agora também, né, sobre isso. Lá na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 1, que, a partir do versículo 24, que vem nos dizer: mudaram a majestade de Deus incorruptível em representações e figuras de homem corruptível. Por isso Deus os entregou aos desejos dos seus corações, à imundície, de modo que desonraram entre si os próprios corpos. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura em vez do Criador. Por isso, Deus o entregou a paixões vergonhosas. As suas mulheres mudaram as relações naturais em relações contra a natureza. Do mesmo modo, também os homens, deixando o uso natural da mulher, arderam-se em desejos uns para com os outros, cometendo homem com homens a torpeza e recebendo em seus corpos a paga devida ao seu desvario. Como não se preocupassem em adquirir o conhecimento de Deus, Deus entregou-os aos sentimentos depravados, e daí o seu procedimento indigno. São repletos de toda espécie de malícia, perversidade, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. Então a gente observa, a partir então da entrada do pecado, a nossa afetividade é alterada. Como a afetividade é o conjunto das nossas emoções, dos nossos sentimentos, para conosco mesmo, para com o próximo e para com Deus, a gente observa então ela se desfigurar. Então nós observamos hoje os relacionamentos, não só entre marido e mulher, mas muitas vezes entre amigos, entre pessoas próprias. Os nossos relacionamentos não estão sendo mais pautados nesse amor ágape, como era a vontade de Deus, né? Aqui fala mesmo, Deus, por desobediência ao Senhor, Ele deixou que nós fizéssemos a escolha, então nos entregou, né? Deixou-nos livre. E o homem começou então a ter inveja, né? A ter maledicência, que é isso? Conversas, né? De um pelos outros. Então teve essa deturpação dessa afetividade nossa. Nós temos essa dificuldade de relacionamento,
né? Muitas vezes nossos relacionamentos são pautados na mentira, na falsidade. Então, isso aí são frutos do pecado que nos atrapalha. Quantas pessoas são feridas na sua afetividade, não se sentiram amadas pelos seus pais, e por isso, às vezes, hoje não consegue amar como Jesus quer os seus filhos, o seu esposo, cuidar deles. Então, são feridas que precisam, né, estar o tempo todo em oração, porque são algo que atrapalha a nossa afetividade, o nosso relacionamento com outras mulheres. Quantas mulheres ou homens também não conseguem ter um relacionamento de amizade com pessoas de outro sexo, né? Quantos homens não conseguem ver outras mulheres como amigas, né? Tem sempre aquela malícia no meio das relações. Então, nós precisamos pedir o tempo todo que Deus purifique os nossos sentimentos, que a nossa forma de amar o próximo, aqueles que estão na nossa casa, os nossos esposos, sejam conforme o coração de Deus, sejam realmente pautadas pelo amor e não pelos vícios, por tantas outras coisas que fazem mal a nós mesmos e àqueles que se relacionam conosco. E a sexualidade, né, foi a mais ferida nessa história. Então a gente observa que as mulheres deixaram, né, os seus maridos para ter desejos diferentes daquela relação natural. Os homens se arderam de desejos um pelo outro, ou seja, a sexualidade foi muito alterada. Aquilo que deveria ser, né, a complementaridade entre homem e mulher se perdeu por quê? Porque não agiram mais conforme o coração de Deus. Começaram a agir conforme o coração humano. Então hoje a gente vê muito a nossa sociedade influenciada pelas ideologias, né, do feminismo, por exemplo, que quer dizer que mulher tem que ser igual a homem. Então a mulher acha que porque tem aquela mentalidade que homem é sem vergonha, que pode fazer o que quer, ter uma vida sexual libertina, né, com todas as pessoas, ela precisa se igualar com ele. Né? O que tem acontecido com as mulheres também feridas na sexualidade? Né? Quantas vezes participam de relacionamentos abusivos, são usadas e jogadas fora e se sentem objetos por causa desse mau uso da sexualidade, né, do ato sexual também em si. Então a gente vai vendo essas deturpações, né? Tantas coisas que vêm ferir a nossa afetividade, a nossa sexualidade e que não são fruto do desejo de Deus, não. Né? São frutos do pecado que existe na sociedade. E infelizmente, nem nós que somos cristãos estamos isentos desse tipo de coisa. Infelizmente, né, essa capacidade de amar segundo o coração de Deus não tem acontecido. E a gente tem vivido o contrário, né? Tem vivido essa situação, tantos pecados graves que têm acontecido no meio da nossa sociedade, porque nós somos permissivos, porque a gente às vezes faz vista grossa, e às vezes nós mesmos estamos cometendo esse tipo de pecado. Né? O machismo também é uma ideologia, né, que o homem tem que ser superior à mulher. Quantos feminicídios têm acontecido por causa do machismo, que acha que o homem é dono da mulher? Então, aquela situação inicial de complementariedade, de um ajudar o outro, não tem existido. E depende de nós, né, da nossa conversão diária a voltar a essa situação de graça, para que a gente possa ser resgatado, né, reestruturado, reordenado, tanto na nossa afetividade, quanto também na nossa sexualidade. Então a gente observa que o sexo está sendo separado, né? A sexualidade, o ato sexual em si é separado da afetividade. Então a busca do sexo pelo sexo mesmo, só pelo prazer. Quantas aberrações têm acontecido, né? Porque a mulher quer assumir o papel do marido e o marido muitas vezes quer assumir o papel da mulher. Ninguém sabe o seu papel definido. Então nós precisamos começar a repensar a forma como nós temos vivido os nossos relacionamentos. E existem algumas posturas humanas em relação à sexualidade. A primeira delas, a atitude sexual. O que é isso? É aquela atração física pelo outro, né? O desejo corporal. Em seguida, nós temos a atitude erótica, que além desse desejo corporal, tem-se também uma atração psicológica. Né? A pessoa, a outra já te conquistou, às vezes, pelo olhar, pelo sorriso. E por último, então, né, quando a gente consegue ter essa maturidade,
na fé, essa maturidade do entendimento do que é afetividade e sexualidade, a gente chega então na atitude do amor, que é o nível mais profundo, que é aquele desejo de estar com o outro por aquilo que ele é e não por aquilo que o corpo dele me oferece. Então a gente olha muito além das aparências, né? E ele vem englobar então, além do desejo carnal, do desejo físico, do desejo psicológico, também a dimensão espiritual, né? Aquelas pessoas, duas pessoas se tornam então uma só carne. E voltando mais uma vez à sexualidade, né? Quantos pecados graves, né? Que são pecados graves, aqueles que nos levam para o inferno, que são contrários à castidade e que têm deformado a nossa sexualidade. Então a gente precisa lembrar que tanto a afetividade quanto a sexualidade precisam ser ordenados dentro de nós através da castidade. O que é a castidade? É a pureza espiritual no meu trato, né, no meu relacionamento comigo mesmo e com o outro. Então, a castidade precisa orientar a nossa afetividade e a nossa sexualidade. Quando não é orientado pela castidade, mas sim pela concupiscência, né, porque aquela tendência que nós temos de pecar e que nós alimentamos e não fugimos dela, né? Então, a partir do momento que a gente alimenta a tentação, a gente cai em pecado, e aí vão acontecer, então, os pecados graves que são contrários à nossa castidade. O primeiro deles, as práticas homossexuais. E por que eu estou falando de práticas homossexuais e não de homossexualidade em si? Porque existe uma diferença, né? A gente entende que as práticas homossexuais são as pessoas que têm a tendência e que praticam esse relacionamento com pessoas do mesmo sexo. Ou seja, a pessoa que tem a tendência homossexual, só que vive a castidade, né, foge das situações de pecado. E quando eu falo viver a castidade, não é só o ato sexual em si. A gente precisa entender que a castidade, ela engloba também os meus pensamentos, né, o que está na minha cabeça, os meus sentimentos, o que está no meu coração e todo o meu corpo, né, o meu corpo físico. Então, a pessoa que tem tendência homossexual e vive a castidade, foge, né, da tentação, luta contra essa tentação de sentir desejo pelo outro, ela não está em situação de pecado. É uma pessoa que tem tendência, por exemplo, homossexual e vive a castidade, não adere ao ato homossexual em si, de se relacionar com outra pessoa do mesmo sexo, ela pode ser padre, pode participar de qualquer ministério dos sacramentos da igreja, vida normal. Ela tem as lutas dela, como qualquer um dos cristãos. A partir do momento que ela cede à tentação, então, tem relacionamento homoafetivo com outra pessoa do mesmo sexo, aí sim se instala o pecado. Então, com os atos homossexuais que acontece o pecado. E uma pessoa homossexual na minha família, o que eu faço? Acolhe bem, né? A gente respeita o homossexual, a gente só não vai ser permissivo com a situação de pecado. Né? Não vamos começar a falar agora, mas o que vale é o amor. Não é assim que acontece. A gente sabe muito bem na Sagrada Escritura, Deus cria homem e mulher, não cria um Adão e outro Adão para ficarem juntos, não. A complementariedade se está na diferença entre sexo. Né? O próprio ato sexual entre a mulher e o homem, ele faz o quê? Tem a possibilidade de gerar a vida. O ato sexual entre duas mulheres ou dois homens não geram vida. Não? Então, o matrimônio só existe entre pessoas de sexos diferentes. A gente precisa entender isso. Então, não saiamos por aí batendo palma porque aprovou-se casamento homossexual. Não existe matrimônio homossexual. Pode ser uma união estável, mas o matrimônio só acontece entre homem e mulher. E o tempo todo, se a gente tem, às vezes, uma pessoa querida que a gente conhece, a gente respeita, né, a gente vai estar recebendo bem essa pessoa, mas sempre deixando muito clara a nossa posição. A igreja não é contra a tendência homossexual, desde que a pessoa lute contra ela. A igreja condena porque a Sagrada Escritura condena. Né? O próprio Deus fala no livro de Levítico, no capítulo 18, versículo 22. Né? Não se deitarás um homem contra o homem como se fosse mulher, porque isso é abominável aos olhos do Senhor. Então, a prática homossexual é um pecado grave.
Então, nós precisamos estar atentos, principalmente nós que somos pais, né? Avós, nós que temos pessoas, parentes ao nosso redor, que ainda são jovens, precisam de orientação, que a gente possa orientar a respeito disso. Outro pecado grave contra a sexualidade, a fornicação. O que é fornicação? É o sexo fora do casamento. Como eu falei antes, o ato sexual, né, faz parte da sexualidade humana, mas que, segundo o coração de Deus, deve ser vivido dentro do sacramento do matrimônio. Por quê? Porque pode, né, ele é presente de Deus, é o ápice do relacionamento entre um homem e uma mulher casados, e ele pode também vir gerar vidas. E aí, como que uma pessoa que às vezes está só amaziado, às vezes está só namorando ou ficou aquela noite com outra pessoa, vai criar esse vínculo futuro de querer ser pai de uma criança, se nem entre si eles não possuem vínculo nenhum. Isso não quer dizer que a igreja seja contra o sexo, muito pelo contrário. A igreja é a favor do sexo, porque o sexo foi criado por Deus, para que nós realmente, né, dentro do matrimônio, através do sexo, pudéssemos unir mais, né, fortalecer o laço de amor e também dar a vida a novos seres, a novos filhos de Deus. Mas precisa acontecer na hora certa, no casamento. Então a gente observa na sociedade hoje como nós andamos permissivos com os nossos filhos. Tem mãe que acha bonito falar, não, eu prefiro que o meu filho durma em casa com a namorada do que na rua. Não é assim. Né? A criança, o jovem adolescente ali a partir dos 15 anos, quando começa, né, as transformações hormonais, ao invés de pai e mãe falar sobre a necessidade de castidade, de vigilância, de falar que sexo fora do casamento é pecado, não. Vai conversar de método preservativo, camisinha anticoncepcional, para aquele jovem, né, recém-saído da infância, não tenha, então, o risco de pegar doenças sexuais ou uma gravidez fora de época. E a gente percebe que isso é um problema pequeno frente à situação de pecado grave. Se o jovem não se arrepende, não muda de vida, ele está em situação de pecado mortal. E muitas das vezes, nós que teríamos o dever de orientar, não estamos fazendo isso. E os nossos jovens, então, têm se perdido com esse sexo fora do casamento. E não começa só com sexo. Como é comum hoje em dia os jovens mandarem entre si fotos peladas, né? Um absurdo. Esquece, eles esquecem, nós também esquecemos porque não estamos orientando. De que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, é algo sagrado, né? Não é figurinha para ficar trocando. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Voltarmos à santidade, à retidão, que foi o projeto inicial de Deus para nós. Então a gente precisa formar melhor os nossos filhos. E dentro desse sexo praticado fora do casamento, tantas outras coisas, como o estupro, né, as doenças, a gravidez precoce, que muitas vezes acontece numa família que não tem estrutura. Uma criança, às vezes uma jovem de 13, 14, 15 anos, não tem nem maturidade para ser mulher, muito menos para ser mãe, como é difícil. Quando muitas vezes não se aborta, né? Pecado gravíssimo, um aborto, jogar fora uma vida indefesa. Então, tudo isso são consequências graves desse pecado grave, que é o sexo fora do casamento. Então, nós precisamos estar orientando melhor aqueles que estão à nossa volta. A masturbação, né? Estímulo dos órgãos sexuais para prazer próprio. Quantas pessoas começam na masturbação ali no início da juventude, da adolescência, e isso gera neles um vício que até velhos continuam com esse vício da masturbação. E o vício da masturbação não anda sozinho. No início, começa ali por curiosidade, mas de repente vai precisando de material pornográfico para realizar também esse ato da masturbação, pecado grave, pecado que leva para o inferno. Então nós precisamos buscar rezar para que Deus nos ajude a viver a castidade no nosso relacionamento conosco mesmo e com aqueles que estão ao nosso redor. E voltando mais uma vez, falando da pornografia, quanto mal tem feito a sociedade. E a pornografia hoje não está só
né? Nas revistas de mulher pelada, a gente parece que nem vê mais isso direito. Nos filmes pornográficos, mas está escancarado na nossa sociedade. Então, se a gente olha um outdoor, tá de repente vendendo cerveja, tem lá uma mulher seminua, né? Todos os lugares eles aproveitam do corpo da mulher para estar vendendo mercadoria. E a pornografia, então, está intrínseca até nesses lugares. E eu peço, né, principalmente, nessa hora, vamos falar para os homens. Eu sei que tem homens que participam do grupo. Cuidado com o olhar. Muito cuidado. Porque o próprio Jesus fala, né, nós já começamos a pecar com o olhar quando a gente olha com desejo para aquela outra pessoa. Às vezes é algo muito simples, né? Aquela conferidinha que se dá, às vezes está passando de carro, passa uma moça com shortinho curto, dá aquela conferida no retrovisor, né? Ajeita o retrovisor, ou volta a olhar para trás. Muito cuidado. Tem muito homem por aí que está em situação de pecado grave, porque está achando que uma olhadinha não tira pedaço de ninguém, mas não é assim. A partir do momento que, lembra quando eu falei sobre o pecado? A partir do momento que a gente sente, que a gente cede à tentação da olhadinha, nós já pecamos. Né? A gente precisa vigiar o tempo todo. Eu, inclusive, passei uma situação essa semana. Eu fui até a padaria comprar algumas coisas. E aí entrou junto comigo uma mulher muito bonita. E assim, com roupa de academia, uma calça bem justa, uma blusa curta, muito bonita de corpo. E em seguida nós duas, ela estava na frente do balcão, eu um pouco atrás, por conta do distanciamento. Chegaram cerca ali de 6 a 8 homens. E logo ela saiu, foi para o caixa. E foi tão interessante, porque tinham muitas atendentes naquele lugar. E eles não conseguiam pedir. Em seguida eu pedi para a menina que eu precisava. E aqueles homens ficaram tão atordoados com aquela mulher, né, olhando para ela e medindo de cima e embaixo. E foi uma situação tão constrangedora naquele momento. E eu já estava preparando esse encontro para hoje, estava separando os materiais. E eu vi naquilo, né? Eu falei assim, nossa, a gente precisa falar mais sobre isso. E tinha até alguns conhecidos naquele lugar. O pior é isso. E eu fiquei tão constrangida daquilo. E a gente, numa situação dessa, a gente precisa entender. Aquela mulher estava em pecado e os homens também. Né? O pecado ali é compartilhado. Por quê? Porque ela não teve a sobriedade, não teve a decência, né, de se vestir castamente. Existe roupa para todos os lugares, principalmente uma mulher casada. A gente tem que tomar muito cuidado com as roupas que nós usamos para que não incite no outro, né, desejos pecaminosos que vão levar a pecar, e aqueles homens também, que não souberam vigiar. Né? Alguns ali eram casados, outros não. E mesmo assim, né, deixaram-se se encantar, caíram na situação de tentação e sim, pecaram. Então, tomar muito cuidado com isso. Né? O pecado começa nos olhos. Então, a partir do momento que eu me permito aquilo, olhar para certas coisas que não são da vontade de Deus, né? Que vêm como desejos contrários, que vêm a favor da concupiscência, essa tendência ao pecado que está em nós, eu já estou em situação de pecado. Então, observemos, cuidemos, né, da castidade do nosso olhar, do nosso falar, do nosso pensar, do nosso vestir. Então, nós temos que ter muito zelo pela nossa sexualidade, pela forma como nós nos comportamos. Como eu falei antes, às vezes nem era a intenção daquela mulher causar aquele tipo, né, de reação, mas pela falta de cuidado com o jeito de vestir, além de estar em pecado porque levou outros a pecar. Ela foi conivente, foi participante no pecado do outro, levou tantos outros homens a estar em pecado. Então nós temos que ter mais zelo pelo nosso corpo, enquanto morada do Espírito Santo, né? Para que não haja esse tipo de deformações na nossa sexualidade. E como que deve ser a sexualidade, então, das pessoas solteiras? Né? Fugir das tentações, fugir das pornografias. Né? A pessoa solteira não é aconselhada a ficar buscando, né, com essa curiosidade, buscando ver o corpo de outras pessoas, não. A gente tem que o tempo todo lembrar que nós temos a dignidade de ser homens e mulheres criados por Deus, templos do Espírito Santo. A pessoa, quando começa a namorar, né, as carícias são permitidas no namoro? Não são permitidas, porque as carícias servem para preparar o corpo para o ato sexual.
E tanto no namoro quanto no noivado, não é tempo do ato sexual. É pecado, não é casar. Ah, mas eu tô faltando 5 dias para casar. Continua sendo pecado do mesmo jeito. Né? O ato sexual só é, né, fruto do amor que Deus permite dentro do sacramento do matrimônio. E também, dentro do matrimônio, o sexo não é oba-oba, não se pode ser feito de qualquer jeito. Né? Dentro de 4 paredes tudo é permitido. Não é assim que funciona. A sociedade prega isso, mas não é assim que funciona. Ou seja, homem e mulher casada vão ao motel? Não vão. Motel é lugar de, muitas vezes, de traição, né, de adultério. Quantos estupros acontecem, quantas menores são violentadas em motéis. Então, cristão não frequenta motel. Cristão não participa de pornografia. Às vezes, quantos homens obrigam as mulheres a assistirem filmes pornográficos para se sentir estimulado. Pecado grave, né? Cai ali contra a pornografia, que é pecado grave. Não pode assistir também. As carícias são permitidas, todas as carícias são permitidas para estimular o corpo a se preparar para o ato sexual. Mas o ato sexual entre homem e mulher precisa acontecer nos órgãos sexuais, que são a vagina e o pênis. Né? Sexo anal cai na mesma coisa do homossexualismo. Né? A gente está em situação de pecado grave, então o sexo precisa ser feito nos órgãos sexuais genitais feminino e masculinos, porque ele tem um aspecto tanto unitivo quanto procriativo, aberto à vida. Então tenhamos essa decência dentro do casamento também, né? Tenhamos essa vivência da castidade. A castidade, gente, é para ser vivida em todos os estados de vida. É para o solteiro, é para o casado, é para o sacerdote, para o celibatário, para o viúvo. Em todos os estados de vida, nós somos chamados a viver a castidade. O sexo é abençoado, é presente de Deus para nós casados, mas não pode ser feito como o mundo prega, de qualquer jeito. Naquele momento, nós estamos unidos entre nós. É um momento que nós também temos que estar, além dessa união, abertos à vida. Lembrando que somos filhos e filhas dignos, amados do Senhor e templo do Espírito Santo. Isso não quer dizer que a gente está ali nem vai tocar um no outro. Não é isso que eu quis dizer. Né? Tenhamos a sabedoria de simplesmente filtrar, tirar, né, dessas perversões do mundo o nosso ato sexual enquanto marido e mulher. Tenhamos que ter essa dignidade e formar melhor os nossos filhos, aqueles que estão à nossa volta. Por quê? Porque o nosso chamado é a santidade. E a santidade em qualquer estado de vida, né, em todos os nossos relacionamentos, tanto conosco mesmo, né, de nos amar, de nos cuidar. Hoje a gente tem que ter muito cuidado, a gente vê muitas mulheres falando de vibrador, né, da masturbação, que é algo natural, que a mulher precisa conhecer o próprio corpo. Conversa fiada, né, daquilo que a sociedade prega. Masturbação é pecado, né? O prazer precisa estar vinculado ao matrimônio, né? É uma função unitiva do casal. Então tenhamos cuidado com essas ideologias que têm pregado prazer a qualquer custo. O prazer totalmente separado da afetividade, do sentimento. Então nós precisamos retornar ao nosso estado de pureza interior, né? De ser guiados, então, tanto a nossa afetividade quanto a nossa sexualidade precisa voltar a ser direcionados pelo amor. O amor comigo, o amor pelo outro, né? O amor de conseguir amar ao outro, fazer para o outro somente aquilo que eu gostaria que ele fizesse por mim. Então a gente precisa tomar mais esse cuidado de viver bem. Por quê? Porque isso gera feridas. Quantas vezes nós participamos de encontros de jovens e às vezes vamos falar até de sexualidade. Quantas meninas feridas na sua afetividade, que se sentiram usadas por outros rapazes, na sua sexualidade também, que se sentiram objetos, foram usadas sexualmente, descartadas. Quantas vezes acontece? E porque começaram a entrar nesse pensamento do mundo, que a mulher pode fazer tudo, né? Eu estou falando aqui mulher, mas homem também, que pode ter vida sexual ativa. Quanto mais pessoas conhecer sexualmente, vai estar mais preparado para o casamento, quer dizer que aproveitou, e não tem nada a ver uma coisa com a outra.
né? A vida sexual acontece dentro do casamento entre duas pessoas que se amam. Se acontece fora do casamento, vai trazer o quê? Dor, feridas e tantas outras consequências graves, não só para o nosso corpo, mas também para a nossa alma. Então, que a gente tenha isso em mente. E para terminar, eu gostaria de deixar uma passagem que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que eviteis a impureza, que cada um de vós saiba possuir o seu corpo santa e honestamente, sem se deixar levar pelas paixões desregradas, como os pagãos que não conhecem a Deus. Então, o nosso chamado, né, a nós que conhecemos a Deus, que a gente trate o nosso corpo e daqueles que estão à nossa volta como tesouro precioso do Senhor. Que a gente não caia nas tentações, né, nos absurdos que tem acontecido com os pagãos, com aqueles que não conhecem a Deus. Porque nós somos chamados a ser filhos e filhas amados do Senhor e a viver santamente, para que um dia todos nós possamos nos encontrar no céu com o Senhor. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te desejo um ótimo final de semana, que você possa fazer também o estudo, né, as leituras, nosso material de estudo para aprofundar sobre esse assunto. E peça para o Senhor, que seja o nosso exercício dessa semana. Pedir ao Senhor que nós consigamos viver mais castamente nos nossos pensamentos, sentimentos, nas nossas atitudes. Amém? Que nós possamos ficar todos selados e abençoados em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.